Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist. Estamos tratando sobre o tema coisa julgada. No vídeo anterior iniciamos o estudo desse instituto e nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos temas que eu particularmente acho dos mais interessantes no novo CPC. Nós vamos falar da coisa julgada e as questões prejudiciais. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, então voltando aqui com o estudo da coisa julgada, né? Essa qualidade dos efeitos da sentença, né? A coisa julgada, ela torna imutável a decisão. É como se a decisão proferida pelo Poder Judiciário, ela se cristalizasse, né? Aliás, isso é uma característica da jurisdição. A jurisdição, que é aquela atividade que consiste em dizer o direito ou aplicar o direito ao caso concreto, né? Ela tem como característica, nós já sabemos, a inércia. Temos inclusive videoaula aqui no canal falando sobre isso. Então a jurisdição é inerte, né? Ou seja, o juiz ele atua mediante provocação da parte. Essa é a regra. Mas uma outra característica da jurisdição é que ela é definitiva. E quando nós falamos em definitividade da jurisdição, nós estamos nos referindo ao instituto da coisa julgada. Tudo bem? Agora, veja bem, a pergunta que se faz é a seguinte: quando a coisa julgada ela é formada, quando a coisa julgada é produzida, né, ela abarca, ela abrange o pedido principal. Quanto a isso, não há grandes dificuldades, né? Então, por exemplo, se eu entro com uma ação buscando a indenização por danos materiais, né, o pedido, o mérito, né, é a indenização que eu estou buscando ali pelos danos materiais. Ao final, quando o juiz proferir a sentença, dizendo ou não que eu tenho direito àquela indenização, isso fará coisa julgada. Se eu tenho direito à indenização ou não tenho direito à indenização, é isso que fará a coisa julgada, a grosso modo, né? Então a coisa julgada, ela recai sobre o pedido principal. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: e a questão prejudicial? E a questão prejudicial, como ela fica? Será se a coisa julgada, ela abrange a questão prejudicial também ou não? Imagine, por exemplo, numa ação em que a viúva ela busca o benefício previdenciário da pensão por morte. Veja, o pedido principal é a pensão por morte, do falecido. É o pedido principal. O mérito é esse benefício previdenciário, a pensão por morte. A viúva está requerendo, numa ação contra o INSS, esse benefício. Muito bem, só que no transcorrer da ação surge dúvida se de fato aquela mulher, a autora, que está pleiteando o benefício, ela tinha relação com o falecido. Imagine que surge dúvida quanto à existência de relação aí de união estável. Veja, isso é um ponto que afeta diretamente o julgamento do pedido principal. Porque se o falecido e ela não tiverem nenhum tipo de relação, o benefício não é devido. Agora, se houver, por exemplo, união estável, aí o benefício é devido. Então essa questão da relação existente entre os dois, ela é uma questão importantíssima e que atinge o mérito. O juiz dessa ação primeiro vai ter que decidir essa questão que surgiu no meio do caminho para só depois analisar o mérito. E aí é isso que eu estou te perguntando. Será se essa questão prejudicial, essa questão que surgiu no meio do caminho, ela também é abrangida pela coisa julgada? É isso que nós vamos estudar.
Hoje o nosso vídeo gira em torno do artigo 503 do CPC, que é um artigo importantíssimo, a gente vai começar a trabalhá-lo, mas primeiro eu vou chamar a nossa lousa para passar para vocês alguns conceitos iniciais. Muito bem, meus amigos, então agora nós vamos analisar a chamada questão prejudicial. Questão prejudicial e a formação da coisa julgada, né? O que nós vamos procurar explicar no vídeo de hoje é se a coisa julgada abrange a questão prejudicial ou não. Para isso, nós precisamos entender o conceito de questão prejudicial. Existem dois conceitos em processo civil que você não pode confundir. Nós temos as questões preliminares, ao mérito, e nós temos as questões prejudiciais. O nosso ponto de partida é você compreender esses dois institutos, as questões preliminares e as prejudiciais, tá? Vamos lá. O que é questão preliminar ao mérito? A questão preliminar ao mérito é aquela questão que gera um impedimento à apreciação do mérito. São matérias, né? São questões que, se forem acolhidas, não permitem que o juiz analise o mérito do processo. Tudo bem? Então veja, se a gente aí parar para pensar numa questão preliminar, tá? A questão preliminar poderia ser exemplificada como uma falta de condição da ação. Então, exemplo, falta de condição da ação. Então imagine o seguinte, imagine que eu entro com uma ação, fazendo um pedido aí qualquer, tá? Mas o juiz verifica que eu não tenho legitimidade para fazer aquele pleito. Então a questão preliminar, nesse caso, o que vai acontecer? Ela vai impedir que o juiz analise o mérito. Por quê? Porque se não existe condição da ação, o juiz tem que extinguir o processo, tem que extinguir a ação, sem análise de mérito. Inclusive já estudamos isso, né? Aqui nessa playlist mesmo. Então a questão preliminar ao mérito é aquela que gera um impedimento à apreciação do mérito. Né? A questão preliminar, ela diz respeito à existência, à eficácia e à validade do processo. A questão preliminar diz respeito à existência, eficácia e validade do processo. Tudo bem? São questões aí processuais. Então a falta de condição da ação é um bom exemplo. É diferente da questão prejudicial. Porque a questão prejudicial, ela é um obstáculo à apreciação do mérito que vai influenciar o resultado do processo. Em outras palavras, a questão prejudicial é aquele ponto que o juiz precisa decidir antes do mérito e que vai acabar repercutindo no desfecho da ação. Então, foi o exemplo que eu dei agora no começo. Imagine uma ação previdenciária em que a viúva busca pensão por morte. Ela entra com uma ação contra o INSS buscando a pensão por morte. No curso da ação surge dúvida em relação à existência de união estável entre o morto e ela. Né? Entre o morto e ela. E aí o que acontece? Primeiro o juiz, antes de decidir se ela tem direito ou não ao benefício, primeiro o juiz tem que decidir essa questão. Se havia ou não união estável entre ali as partes.
entre o falecido, né, o segurado, e a pessoa, né? Então isso é uma questão prejudicial. Tudo bem? Ela faz um obstáculo à apreciação do mérito. E aí o que acontece, né? O nosso estudo gira em torno das questões prejudiciais, né? Nosso estudo, ele diz respeito aí às prejudiciais. Nas palavras aí, tem um texto que eu gosto muito, né, que é do professor Eduardo Talamini, um texto que ele publicou no Migalhas, falando sobre isso, muito legal, né? Ele diz o seguinte, ele diz que a questão prejudicial, veja você, a questão prejudicial, ela é aquela que está relacionada, ela diz respeito a uma relação jurídica. A uma relação jurídica, né? Então, a questão prejudicial, na verdade, ela é uma questão que diz respeito à existência, inexistência ou modo de ser de uma relação ou situação jurídica. Então, isso é a questão prejudicial. É uma questão que diz respeito à existência ou não, ou ao modo de ser de uma relação ou situação jurídica. Pensa sempre no exemplo que eu te dei, o benefício da pensão por morte e a existência de união estável. A existência de união estável é a prejudicial e o benefício da pensão por morte é o pedido principal. Tudo bem? Então essa distinção ela é muito importante, né, para a gente entender. No CPC antigo, no CPC de 73, o revogado CPC de 73, havia um instituto chamado ação declaratória incidental. Ação declaratória incidental. Essa ação declaratória, ela deixou de existir no CPC 2015. É um mecanismo que foi extinto, tá? Mas como é que funcionava no CPC velho? A coisa julgada, ela não incidia sobre a questão prejudicial. Então, a coisa julgada no CPC velho não abrangia a questão prejudicial. Se a parte quisesse que a questão prejudicial fizesse parte da coisa julgada, ela tinha que ajuizar essa ação declaratória incidental. Tudo bem? O objetivo da ação declaratória incidental era fazer incidir a coisa julgada sobre a questão prejudicial. Professor, e se não tivesse ação declaratória incidental? Então, a coisa julgada não abarcava a questão. Simples assim. Com o novo CPC, então agora com o CPC de 2015, essa ação declaratória, ela deixou de existir, ela foi extinta. Claro, tem aquele caso muito específico, né? Quando nós estamos falando de falsidade documental, aliás, esse tema já foi abordado por nós aqui no canal, na playlist de fase instrutória, mas eu não quero me referir a ele porque é um caso excepcionalíssimo, tá? O objetivo aqui é dizer o seguinte: a ação declaratória incidental foi extinta porque a partir do CPC 2015, a coisa julgada passou a englobar a questão prejudicial. Então, a coisa julgada atualmente abarca a questão prejudicial, desde que presentes alguns requisitos que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Mas então a ação declaratória incidental foi extinta porque ela se tornou desnecessária. Porque com o CPC 2015, a questão prejudicial é abarcada pela coisa julgada. Tudo bem? Como regra. E aí, a gente começa a análise do artigo 503 do CPC, né? Que é aí um grande artigo, um artigo importantíssimo. A coisa julgada abarca o pedido
principal. Isso eu já tinha dito para vocês, né? Isso eu já tinha dito para vocês. Então, pelo 503, caput, a coisa julgada abarca o pedido principal. Muito bem. No que diz respeito à questão prejudicial, o próprio 503 vai dizer o seguinte: olha, o disposto no caput, ou seja, a coisa julgada, né, aplica-se à resolução da questão prejudicial que foi decidida de forma expressa no processo, se... E aí ele começa a trazer alguns requisitos, que eu já vou falar deles. Mas nesse ponto, o que é importante você entender é o seguinte. Então vamos sistematizar o raciocínio. O 503 fala: a coisa julgada abarca o pedido principal. Então pensa sempre na ação acidentária. Qual é o pedido principal? O benefício previdenciário da pensão por morte. Então a coisa julgada, ela abarca esse pedido principal. Maravilha, tranquilo. Pensa na questão da união estável, que surgiu a dúvida no meio da ação. E precisa ser resolvida, porque senão o juiz não consegue analisar o mérito de forma adequada. A questão prejudicial, ela influencia no mérito, influencia no desfecho da ação, tá? Só que para que essa questão prejudicial seja abarcada pela coisa julgada, eu tenho os requisitos, que estão localizados aí no parágrafo 1º do artigo 503, tá? Então, quais são, né, melhor dizendo, quais são esses requisitos? Letra A. A existência de questão prejudicial. Nesse ponto aqui, vocês me perdoem, mas o CPC 2015, ele não precisava ter dito isso, né? O 503, parágrafo 1º, no inciso 1, fala, né, entre outras palavras, que para a questão prejudicial fazer parte da coisa julgada, primeiro ela precisa existir. E vocês me perdoem, mas isso é de uma obviedade tremenda, né? É claro que a questão prejudicial, primeiro de tudo, precisa existir no processo. Porque existem determinados processos, existem vários processos, aliás, que não existe questão prejudicial. Pensa mesmo nesse caso da pensão por morte. Imagine que no transcorrer da ação não houvesse dúvida quanto à existência de união estável entre o morto e a viúva. Não havia dúvida, não há dúvida. Então, nesse caso, não tem questão prejudicial. Simples. Né? Então, o 503, parágrafo 1º, inciso 1, foi extremamente aí, óbvio, extremamente redundante ao prever que, primeiro, a questão prejudicial precisa existir. Muito bem. Como segundo requisito, né, é necessário assegurar o contraditório prévio e efetivo. Então aqui uma preocupação do CPC, preocupação do código, novamente, com o princípio do contraditório. Então ele fala o seguinte, fala, olha, é preciso que as partes tenham discutido a questão prejudicial no bojo do processo. Então, ou seja, a questão prejudicial existe e essa questão prejudicial foi discutida pelas partes no bojo do processo. Daí contraditório prévio e efetivo. As partes tiveram oportunidade para se manifestar sobre a questão prejudicial. Ok? E isso é muito importante pelo seguinte: se houver revelia no processo, a questão prejudicial não será pega pela coisa julgada. Então, muito cuidado, faz aí uma observação no que diz respeito à revelia,
Porque se no processo houver revelia, então a coisa julgada não abarcará a questão prejudicial, por ausência desse requisito do contraditório prévio e efetivo. Tudo bem? Então vamos lá, estamos analisando o que precisa ter para a questão prejudicial ser pega pela coisa julgada, tá? O pedido principal é pego normalmente, sem problema nenhum. A questão prejudicial que vai depender ou não, se ela entra junto na coisa julgada ou não. Depende desses requisitos. Então, primeiro requisito, o mais óbvio de todos, a questão prejudicial precisa existir. Segundo requisito, precisa ser assegurado o contraditório prévio e efetivo. Terceiro requisito, né? E aqui nós temos a competência absoluta do juízo. Competência absoluta do juízo. Como assim, professor? Explica aí. É o seguinte, lá no parágrafo 1º, o 503 diz assim, olha, o juiz que tem a competência para julgar o pedido principal também tem que ter competência para analisar a questão prejudicial. Então aqui a gente cai na problemática da competência. Muitas vezes a questão prejudicial não é pega pela coisa julgada porque o juízo que tem competência para analisar o pedido principal não tem competência para analisar a questão prejudicial. E o exemplo que eu dei da pensão por morte, que é esse exemplo que nós estamos trabalhando de forma reiterada, esse exemplo se encaixa aqui. Por quê? Porque analisa o seguinte, uma ação que verse sobre benefício previdenciário, né, uma ação contra o INSS, que verse sobre benefício previdenciário, é de competência da Justiça Federal. Tudo bem? É competência da Justiça Federal. Pois bem, no curso do processo surge a dúvida quanto à existência de união estável. Pergunto, quem tem competência para decidir acerca da união estável? É o juiz federal? Resposta, não. É o juiz da vara de família e sucessões, ou seja, justiça estadual. A matéria de família e sucessões é eminentemente uma matéria da justiça estadual. Eminentemente. Né? Então, o que acontece? Essencialmente, quando eu tenho um problema envolvendo família, isso é de competência da justiça estadual. Professor, mas espera um pouco, o juiz federal, ele não vai poder decidir a questão? Cuidado, eu não disse isso. O juiz federal, no exemplo que eu estou dando, vai poder decidir a prejudicial, sim. O juiz federal vai decidir no processo se teve ou não união estável. Só que essa prejudicial não vai fazer parte da coisa julgada. Por quê? Porque faltou esse terceiro requisito. O juiz federal, ele não tem competência para analisar a questão envolvendo a união estável. Tudo bem? Isso é o juiz estadual que precisa decidir. Então, faltou a competência absoluta. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Pensa num outro exemplo de uma ação de petição de herança. Né? Vamos pensar numa ação de petição de herança. Uma ação típica da vara de família e sucessões. Justiça estadual. Né? Claro, né, pessoal? Estou falando família e sucessões onde houver a vara especializada. Onde não houver, cai na vara civil mesmo. Agora, imagine o seguinte. Imagine que
eu entro com uma ação de petição de herança, dizendo assim, olha, eu também sou filho do morto, viu? Eu também tenho direito a uma parte aí da herança. Né? Embora o meu pai não ligasse para mim, eu sou filho dele. E, portanto, eu tenho direito a uma parte da herança. Então, eu entrei com a ação de petição de herança, né? Para discutir ali a minha parte, a minha porcentagem da herança, né? Fazer os cálculos ali bonitinho. Só que no curso da ação de petição de herança, surge dúvida se o autor da ação de petição de herança era de fato filho do morto. Veio a dúvida, putz, será que o autor aqui da petição de herança, ele era mesmo filho do morto? Veio essa dúvida, ou seja, questão prejudicial. Antes do juiz decidir o mérito da ação de petição de herança, primeiro ele precisa analisar a questão da filiação. Se o autor era filho do morto ou não. Nesse caso, como nós estamos numa vara de família e sucessões, o juiz tem competência absoluta para analisar o pedido principal e a questão prejudicial. Neste caso, a questão prejudicial poderá ser pega pela coisa julgada, sim. Conseguiu pegar essa questão, esse requisito aqui, esse terceiro requisito, ele é muito importante, tá? Esse terceiro requisito, ele é muito importante, por conta aí dessa questão que ilustra bem. Então, na ação que eu falei agora há pouco, da pensão por morte, não vai fazer a prejudicial coisa julgada, porque o juiz federal não tem competência para decidir sobre união estável. Aqui nesse exemplo da petição de herança, pode a questão prejudicial ser pega pela coisa julgada, porque o juiz de família e sucessões tem competência para decidir ambos, pedido principal e a questão prejudicial. E o quarto requisito é a inexistência de restrições, é a inexistência de restrições probatórias ou cognitivas. Esse é o quarto requisito. Então vamos entender esse quarto requisito. Aqui nós temos que analisar qual é o procedimento da ação. Porque veja uma coisa, às vezes eu posso ter uma ação cujo procedimento contenha limitações à produção de prova. E aí, às vezes, a questão prejudicial, ela não consegue ser devidamente comprovada por conta dessa limitação probatória que o procedimento da ação traz. Professor, não entendi muito bem. Vou te dar um exemplo, você vai entender. Pensa numa ação de competência dos juizados especiais cíveis, tá bom? Nós sabemos que nas ações de competência dos juizados não se admite a produção de prova pericial complexa. Nós já falamos sobre isso, né? Então, como o procedimento dos juizados ele é mais rápido, ele é mais célere, não se admite a produção de prova pericial complexa, tá? Imagine que numa ação do juizado, a questão prejudicial, para ser devidamente comprovada, depende dessa prova pericial complexa. Conclusão: como o procedimento da ação não permite a produção da prova pericial complexa, a questão prejudicial não fica devidamente provada. Nesse caso, ela não será pega pela coisa julgada. Entendeu? Quando eu falo em inexistência de restrição probatória cognitiva, eu estou querendo dizer, o procedimento da ação não pode trazer algum tipo de limitação à produção de provas que comprometa
a prova da questão prejudicial. Então pensa nesse exemplo dos juizados, que ele é muito ilustrativo, é fácil da gente visualizar. Às vezes o procedimento da ação não permite uma ampla margem probatória, né? E às vezes a questão prejudicial fica sem ser devidamente comprovada por conta disso, tá? Agora, eu vou falar para vocês uma outra coisa. Alguns autores discutem a existência de um quinto requisito. Eu vou colocar aqui um asterisco porque não é pacífico, tá? É uma questão doutrinária, mas não é pacífico. Alguns autores dizem o seguinte: olha, tem um quinto requisito para que a questão prejudicial seja pega pela coisa julgada. O juiz precisa, na sentença, colocar a questão prejudicial no dispositivo. Veja, a sentença do juiz, nós já sabemos, né? Ela tem 3 elementos: relatório, que é aquele resumo, né? Fundamentação e o dispositivo, tá? Então esses são os 3 elementos da sentença. Já sabemos disso, tá? O artigo 504 do CPC, não se preocupe em anotar agora, porque no próximo vídeo a gente vai aprofundar isso. Mas o artigo 504 do CPC fala que o que produz coisa julgada é o dispositivo da sentença, tá? A fundamentação, ela não produz coisa julgada, nem o relatório, por óbvio, né? Então, relatório, fundamentação não produzem coisa julgada. Só que aí, às vezes, o que acontece? O juiz pode decidir a questão prejudicial dentro da fundamentação. Às vezes o juiz está fundamentando a sentença e no meio da fundamentação ele decide a prejudicial. Como a fundamentação não faz coisa julgada, neste caso, então, a questão prejudicial também não seria abarcada pela coisa julgada. Então, se o juiz, se a intenção, na verdade, for que a questão prejudicial seja pega pela coisa julgada, o juiz precisa colocá-la no dispositivo da sentença. Precisa decidir a questão prejudicial dentro do dispositivo da sentença. Porque, repito, é o dispositivo que faz coisa julgada. Fundamentação da sentença não faz coisa julgada, tá? Isso é polêmico porque o artigo 503 que nós acabamos de analisar, ele fala apenas desses 4 primeiros requisitos aqui, tá? Existência da questão prejudicial, contraditório prévio e efetivo, competência absoluta e a inexistência de restrição probatória. Ponto. O 503 fala isso. Esse requisito aqui não está expresso no 503. Então, muitos autores dizem que esse requisito não existe, porque senão o próprio 503 teria colocado essa ressalva. Tá? Entretanto, né, outra parte da doutrina fala, não, tem que colocar a questão prejudicial no dispositivo, porque é o dispositivo que faz a coisa julgada. Tudo bem? Por segurança, o melhor mesmo é o juiz colocar a questão no dispositivo, porque aí não dá pano para manga na discussão. Meus amigos, peço desculpas aí pelo vídeo que ficou mais longo do que o normal, mas é que realmente, né, esse ponto envolvendo a questão prejudicial, ele é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais complicado, então eu quis trabalhar com vocês com bastante calma, né? E eu também não quis fracionar o raciocínio. Então, neste vídeo, nós tratamos sobre a questão prejudicial e a coisa julgada. No próximo vídeo, a gente dá sequência ao estudo da coisa julgada, falando sobre outros aspectos importantes. Até lá!